essa é mais uma entrevista do ciclo de debate que tem sido feito pelo Complexo Formação de Professores em Tempos Inéditos, que tem por objetivo contribuir na consolidação dos espaços de diálogos entre a universidade e as escolas públicas da educação básica e aprofundar essa formação dos licenciandos da UFRJ. Hoje eu vou estar aqui entrevistando a Hélida Helena, que é estudante de História da Federal da Paraíba, né? E é vice-presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Eu sou Eduardo Speleto, sou um dos estudantes da História da UFRJ e membro do Complexo Formação de Professores. E aí vou passar agora para você, Hélida, já com a primeira pergunta, né? Que é, para você, enquanto militante do movimento estudantil e enquanto estudante também, que mundo é esse que vivemos, assim? E qual é o espaço da educação nesse mundo de agora? Oi, gente, tudo bem? Espero que todo mundo aí esteja bem. Primeiro, eu agradeço o convite, acho que esses momentos de diálogo são bastante importantes. São uma característica, inclusive, da educação, né? Que a gente deseja, que a gente constrói, que a gente luta cotidianamente para construir. E esse momento que nós vivemos, né, um momento marcado por muitas crises, né, crise econômica, social, ambiental, política, né? E essas crises são frutos de um sistema, né, que explora, né, a população, que explora o povo, não só no Brasil, né, mas no mundo inteiro, né, em detrimento do lucro, né, para que poucos no mundo sejam super ricos e muitos no mundo, né, muito pobres, né, que a fome, a miséria, a exploração seja marca, né, das pessoas que trabalham e que produzem a riqueza do mundo inteiro, né? E a nossa luta é justamente o contrário, é para que, né, o Brasil, que o mundo seja um lugar, né, que caiba, né, os sonhos de todo mundo, né, um lugar sem exploração, né, sem retirada de direitos, sem ataques, né, à democracia, que nenhuma pessoa, né, fique sem emprego, sem renda, né, sem acesso à escola, à educação, né, à universidade. E que a educação, né, nesse processo de transformar o mundo, né, para ele não ser mais esse lugar de exploração, né, que poucos têm muitos direitos e muitos têm poucos, né, direitos e acesso, têm sua cidadania negada aí cotidianamente, a educação tem um papel fundamental e importantíssimo na construção, né, desse outro mundo, esse outro projeto, né, de país. Tanto para pensar esse novo país, mas que para colocar as pessoas também em movimento na construção desse novo país, né? Então, para pensar o desenvolvimento do Brasil, é fundamental desenvolver também a educação, né? Dar condições, criar tecnologias, que é muito importante e fundamental, né? Sem pensar a educação, nós não vamos conseguir pensar esse Brasil desenvolvido, né, que vai pensar aí a superação dos seus problemas, da exploração do seu povo, né, da exploração do nosso país, né, das nossas riquezas, da nossa soberania. É por isso que a educação, ela é sempre em momentos, né, de acirramento, como muito atacada, porque ela tem esse potencial de pensar essas soluções, pensar essas alternativas, pôr o seu povo em movimento e pensar, sobretudo, esse país desenvolvido que se preocupa com os problemas do seu povo e não com, né, a riqueza de meia dúzia de capitalistas pelo mundo afora. Então, Hélida, e além disso, eu queria que seria legal, né, para contribuir com esse espaço, que você falasse assim, quais são os desafios assim do corpo estudantil, tanto nesse momento de pandemia, né, que a gente está vivendo, mas também nesse momento assim de corte, desmonte da universidade. Assim, como que isso vem afetando assim esse estudante e esse corpo estudantil como um todo, visto da entidade que representa, né, todos os estudantes do Brasil? Bom, a gente, nesse período, né,
agora tudo é muito demarcado pela pandemia, né? Enfim, as contradições que esse novo momento tem colocado para a sociedade em geral, mas também para a educação. Mas voltando um pouquinho antes, né, disso, enfim, os últimos 2 anos, né, aí da história recente do Brasil, a gente teve, né, a vitória aí eleitoral de Bolsonaro, né, que tem um projeto de destruição e está cada dia mais claro, né, de entrega das riquezas brasileiras, né, para o interesse econômico internacional, né. E a educação, ela entra nesse projeto de destruição, né, que Bolsonaro está implementando, um projeto antidemocrático, ultraneoliberal, de profunda retirada de direitos. Então, e em 2 sentidos. Primeiro, que a educação ela pode ser, né, um nicho de exploração econômica, então privatizar a educação para que, né, os capitalistas possam ganhar dinheiro, né? Então, a educação deixa de ser pública para que a gente pague por um direito, para ter acesso ao que deveria ser um direito. Então, há todo, né, um processo em curso nesse sentido, de tentativas de projetos, né, que abrem margem para a privatização da educação pública brasileira e também de ataques do ponto de vista ideológico para que, né, as pessoas não tenham, né, referência mais nas universidades públicas, nas escolas públicas, né, criar esse desgaste dessa referência que a população tem, desse desejo, desse sonho que a população tem, né, o acesso à educação, às universidades, sobretudo, para que seja mais fácil, né, implementar a venda, né, das nossas universidades e que a gente pare de refletir sobre a nossa realidade para que a gente também não consiga, por sua vez, atacá-la, transformá-la, né? Atacá-la não, transformá-la. Então, é um pouco nesse sentido, né, tanto do ponto de vista econômico, né, do processo de privatização, de ataques ideológicos para contribuir com esse processo de privatização, enfim, né, e que as pessoas se afastem dessa realidade que Bolsonaro opera, né, nessa lógica também de sustentação, né, e precisa modificar a educação, né, para ela não ser crítica, para que o governo consiga sustentar, né, um projeto antinacional, antidemocrático, né, de profunda retirada de direitos. Então, dentro desse contexto que acrescido da pandemia, né, da agravação da crise econômica, a gente se localiza na educação hoje de intensos ataques para que esse projeto, nesse plano mais estratégico que o governo tem, consiga se concretizar, se viabilizar. Então, é necessário, né, para eles atacar a educação. Então, e aí a gente vê nesses perfis, assim, né, tanto do ponto de vista econômico como ataque ideológico, né, a não valorização da educação para a construção de um país, né, de uma nação soberana, desenvolvida. Acho que esses últimos casos, né, a gente já teve a troca de vários ministros da educação, né, depois da saída do Weintraub, né, antes do Weintraub também já tivemos outro ministro que caiu, depois o Weintraub caiu e depois todas aquelas, né, idas e vindas, e isso no meio de uma pandemia onde muitos estudantes estão muito prejudicados, né, nesse momento, pelas consequências aí da pandemia, e a gente não vê, né, ações do governo no sentido de resolver, né, a situação da educação nesse contexto. E aí, Hélida, você falou um pouco sobre esses desafios, né, dos estudantes, e eu queria saber agora mais sobre a própria entidade, a Uni, né? Tipo, quais são os desafios assim para a Uni nesse momento? Tipo assim, quais são as lutas, quais são as frentes? Por exemplo, eu sei da atuação no ADIENEM e outras questões, né? Tipo, e aí queria saber mais isso do quais têm sido as formas assim, tipo, o que tem sido feito pela Uni e por que tem sido feito essas questões pela Uni.
Bom, é isso, né? Os desafios estão colocados mesmo nessa pandemia, né? Que a gente deveria ter um governo preocupado em solucionar os problemas, enfrentar a pandemia, mas o que a gente vê é o contrário, né? Ele agrava a situação sanitária e econômica que a gente se encontra. E é tarefa da Uni, né, organizar os estudantes para resistir e construir outras alternativas nesse momento de muita dificuldade que o povo brasileiro vem enfrentando, né, e que, como a gente está falando aqui, a educação brasileira também está enfrentando, né, essas dificuldades, sentindo, né, essas dificuldades, enfim, que estão sendo geradas aí por esse momento. E óbvio que a gente, né, do movimento estudantil, que está acostumado a fazer mobilização, passar em sala, entregar panfleto, ir no RU, né, e fazer muita mobilização de rua, né, nosso principal cenário de lutas, que a rua está interditado, né, nesse momento de pandemia. É uma pena, né, todo mundo com saudades aí de fazer um bom ato, passar em sala, mobilizar, convocar os estudantes, mas isso não é um impeditivo, né, de que a gente não siga se organizando, construindo mobilizações na defesa da educação. E aí, nesse sentido, a gente tem, né, usado da criatividade da juventude brasileira para, né, criar mecanismos de pressão mesmo nesse momento marcado aí por essa pandemia. Ali naquele momento do adiamento do Enem, né, e muito nessa justificativa de que a manutenção da data do Enem privilegiava poucos, né, que tenham acesso, né, à internet, a computador e etc., que não é a realidade da maioria da juventude pobre no Brasil, né? E eles seriam uma ferramenta de exclusão e não de inclusão, como a gente lutou para que o Enem pudesse ser, né, uma ferramenta que democratiza, né, o acesso da juventude ao ensino superior. Então, a gente fez atos virtuais, petição online, enfim, tuitaço, né? Estamos nos desafiando a ocupar as redes sociais, né? A conseguir convocar mais pessoas, esse que é o nosso desafio permanente, né? Convocar e mobilizar mais pessoas para essa pauta, né? Para as pautas da defesa da educação, para fazer esse exercício, né, de pressão aí nas esferas necessárias. E aí, nesse momento, a gente tem, né, travado tanto as lutas aí nas universidades públicas por permanência estudantil, né, porque os estudantes têm também sentido os impactos econômicos, né, dessa crise, que é bastante grave, né, tanto nas universidades públicas, porque a gente também, nas públicas, tem vivenciado aí um arroxo financeiro decorrente, né, da aprovação da emenda constitucional 95, congelou aí os investimentos da educação por 20 anos, e as universidades sentindo, né, dificuldades nesse sentido, em sua manutenção. Então, muito dinheiro da permanência, né, da assistência estudantil tem sido cortado, porque as universidades precisam pagar luz, enfim. Isso tem gerado grandes dilemas e dificuldades para os estudantes, e também os estudantes das universidades privadas, né? Saiu recente algumas pesquisas aí que em 2 meses, né, mais de 265 mil estudantes já abandonaram os seus cursos, né, em universidades privadas, porque não estão tendo mais condição de pagar, né? E isso é resultado da perda de renda, né, que os jovens estão enfrentando nesse momento de crise econômica, né? A juventude brasileira hoje, que 70% da juventude brasileira que trabalha hoje, trabalha em empregos precarizados, né, sem proteção social. Então, no momento desse de pandemia, tem sua renda aí comprometida, né? Então, a gente tem construído lutas também pela redução das mensalidades, né? Em alguns estados já tem sido isso bastante vitorioso. Na Bahia, né, as universidades já decretaram aí, a partir desse esforço, essa pressão e dessa articulação também, né, com lutas, né, institucional, uma luta institucional também, que as universidades privadas decretassem aí a diminuição em 30% do valor das suas mensalidades nesse momento, para os estudantes terem condição aí de seguir estudando.
E esse momento também especial hoje, né? A gente tem essa semana, deve estar bem na pauta, a votação do Fundeb, né? Que é o Fundo de Financiamento da Educação Básica, mas que para nós da UNE a defesa, né, da educação ela é fundamental em todos os seus graus, em todas as suas esferas, né? Então, esse debate da construção do novo Fundeb, que tem vigência até dezembro desse ano, está sendo construído aí nos últimos 2 anos, né? Então, abarcando amplos setores da sociedade, e se construir uma proposta em torno da PEC 1515, de uma deputada do Tocantins, professora Dorinha, que aglutinou, né, esses amplos setores na proposta mais consensual possível, né? Obviamente nós ainda temos questões com o texto que apresenta, mas é um esforço, né, de um texto mais consensual possível. E o governo federal nunca apareceu nesses debates, se ausentou, e agora apareceu para tentar atrapalhar, para tentar bloquear a votação, para tentar mexer no texto e mexer em elementos importantíssimos que colocam em risco, né, tanto a manutenção, a aprovação do fundo, como elementos fundamentais aí para o processo, né, da educação básica brasileira nesse momento. Então, é fundamental que a gente se mobilize bastante em torno aí da aprovação, né, com esse texto, sem nenhuma alteração do governo, do Fundeb, do novo Fundeb. Você está falando agora do Fundeb e tudo mais, dessa luta da UNE que vai, assim, no geral, não é só uma luta que fica no ensino superior, mas que está dentro de toda uma luta, né, em parceria, por exemplo, com a UBS e tudo mais, mas que é uma luta por toda a educação. E aí, assim, um dos pontos, né, do evento que a gente tem debatido é sobre essa formação dos professores, nesse sentido que o professor, o licenciando, né, que sai da federal, da particular, do ensino superior, ele vai para o ensino básico, né? Tipo, e então essa educação, tipo assim, ela é um todo, tipo, ela está bastante interligada, né? Tipo, os professores do ensino básico são exatamente esses profissionais formados, tipo, no ensino superior. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que foi assim a participação da UNE nas lutas assim pelas cotas sociais e raciais, tipo assim, como que isso modificou o perfil da universidade e aí eu queria que você falasse também, tipo, qual é o efeito disso, assim, na educação, né? Que a gente vê hoje uma faculdade muito mais popularizada, e aí, tipo, para a gente começar a pensar, tipo, nesse perfil novo do universitário, quem é esse universitário, e como é que está a educação hoje, de certa forma, pensando nesses grandes efeitos da popularização aí que a gente viveu. Não, primeiro que é isso, né? Para a UNE, a defesa da educação não é só a defesa, né, da universidade, é um contexto mais geral, né, mais amplo da educação, porque a gente acredita que, né, os estudantes têm a tarefa também de transformar a realidade brasileira, não só a realidade educacional brasileira, que ela é uma parte, né, fundamental e indispensável dessa mudança mais geral do nosso país. Então, a gente precisa pensar, né, portanto, a educação de forma mais ampla, né, em todas as suas esferas, assim. E partindo, né, da constatação que a educação foi um direito historicamente negado ao povo brasileiro, né, que as elites sempre trataram a educação, né, como uma ferramenta de manutenção do seu poder. Então, nós estivemos fora das escolas, né, excluídos das escolas e das universidades por muito tempo, né? A luta por acesso à educação é uma luta, portanto, fundamental e histórica, assim, né? Do movimento estudantil, e isso se agrava quando a gente fala, né, do acesso ao ensino superior, que ainda é muito reduzido, por mais que a gente, né,
tenha conquistado, tenha vivenciado no período anterior um processo importantíssimo, né, de democráticas, né, direcionadas para isso, como você bem citou, né, assim, nós crescemos, né, o número de vagas exponencialmente no ensino superior, né, no último período, e, né, isso pode ser hoje, né, e que está sob ameaça, né, mas pode ser uma realidade para a juventude da classe trabalhadora acessar o ensino superior, né? Porém, essas marcas, né, da história da formação social e econômica do Brasil, né, da exclusão do seu povo, também tem marcas da exclusão, né, das pessoas, a população negra, né, do Brasil, que vivenciou um processo, né, a nossa formação social é baseada aí no escravismo, né, enfim. Então, a pobreza hoje no Brasil, né, é concentrada nesse setor da sociedade que tem, né, questões, né, no acesso, né, à educação, e a gente sabe que a educação básica ainda tem muitas questões, né, a serem superadas, então isso dificulta, né, sempre dificultou a vida, né, o acesso a direitos dos mais amplos possíveis e também o acesso à população negra a ingressar na universidade. Então, é né, uma luta para fundamental, né, de reparação também desses direitos que foram negados, né, à cidadania, né, à educação, enfim, aos mais diversos direitos, né, à população negra, e que o povo, né, possa estar na universidade, que a universidade possa ter a cara de seu povo. Então, é um processo fundamental para a democratização, né, da universidade, né? E aí, a partir disso, outros desafios foram sendo colocados, né, para a gente, mas que hoje a luta é para que, né, a gente siga tendo essas políticas e reparando uma história, né, uma marca muito terrível que ainda não foi superada da nossa história, né, que é a exploração aí, essa, né, marca aí do racismo estrutural na sociedade, né, no Brasil. Então, a educação também tem como tarefa, né, refletir sobre isso e dar respostas a essa situação concreta, né, que vivencia o Brasil e a população negra no país. Hélida, e aí você falou sobre essa questão, né, tipo, dessa atuação da Uni, de pensar a educação como um todo. E aí eu queria perguntar sobre o papel dos professores especificamente, né, tanto do ensino de base como dos cursinhos populares que existem, por exemplo, de acesso ao, ao ensino superior, porque, como eu sei, você faz parte da construção de uma rede de cursinhos populares, que é a Rede Podemos Mais. Eu queria que falasse assim, sobre tipo, o porquê, né, de construir um cursinho popular e qual a perspectiva assim, de educação que gira esses cursinhos, que são muitas das vezes nas favelas, na periferia, e quem é esse professor e quem é esse aluno, né, que está ali fazendo esse trabalho. Então, a perspectiva do cursinho é um pouco a partir dessas, né, reflexões que fazemos sobre a realidade brasileira, educacional, enfim, né, esse direito historicamente negado ao povo, que é a educação, e sobre as condições estruturais, né, que vive o povo hoje, né, de várias precariedades, né. Também do ponto de vista educacional mesmo, a gente reconhecendo alguns avanços, né, vivenciados do ponto de vista da educação e até da condição de vida do povo no último período, né? Então, a nossa tarefa é colocar o povo dentro da universidade, né? Nós queremos, né, o acesso à educação como um direito soberano, fundamental. E para criar, né, condições, né, de colocar a juventude na universidade, realizar esse sonho, né, esse direito,
a gente desenvolveu essa ferramenta, né, dos cursinhos, que historicamente aí tem um papel importante, né, na contribuição aí de que jovens da periferia, né, que tiveram várias restrições aí no seu processo, né, de estudo, de preparação para o vestibular, né, para a entrada na universidade, possa, né, ter um momento, um espaço de estudo, de preparação, né, enfim, que possa contribuir aí, então, com acesso aí ao debate pedagógico, também dos conteúdos pedagógicos, né, para o vestibular, para que a gente consiga, né, colocar o povo dentro da universidade. Então, a ferramenta, né, que a gente utiliza, né, enfim, e bebe em outras experiências também já desenvolvidas ao longo da nossa história, né, para que a gente consiga seguir, né, nesse desafio da popularização aí das universidades. Então, são várias experiências bastante exitosas, né, nesse sentido dos cursinhos, vários estados do Brasil já têm conseguido desenvolver experiências. O Rio de Janeiro também tem turmas, né, da Podemos Mais, aí nesse desafio de nós jovens, né, criarmos condições aí na luta pela educação, né? Acho que não tem nada mais, né, bonito assim, mais místico do que nós jovens que conseguimos, né, acessar a universidade, também nos dedicar, né, para que outros jovens também da classe trabalhadora como nós tenham acesso, né, à universidade. E aí, pensando nisso, né, tipo, tanto essa entrada dos estudantes, esse novo perfil da universidade, eu queria que você falasse, assim, exatamente sobre esse novo professor, assim, tipo, qual professor que você acredita que a universidade vem formando e, assim, qual o papel da formação dos professores, né, tipo, é uma pergunta um tanto abrangente, tudo mais, mas seria essa de o que seria essa realidade, assim, tipo, um professor que esteja na não só venha da mesma realidade dos estudantes, mas que contribua nessa mudança de realidade e tudo mais, e aí para a gente pensar essa formação dos professores. E aí você falou sobre essa questão, né, tipo, dessa atuação da Uni, de pensar a educação como um todo, e aí eu queria perguntar sobre o papel dos professores especificamente, né, tanto do ensino de base como dos cursinhos populares que existem, por exemplo, de acesso ao, ao ensino superior, porque, como eu sei, você faz parte da construção de uma rede de cursinhos populares, que é a Rede Podemos Mais. Eu queria que falasse assim, sobre tipo, o porquê, né, de construir um cursinho popular e qual perspectiva assim, de educação que gira esses cursinhos, que são muitas das vezes nas favelas, na periferia, e o, quem é esse professor e quem é esse aluno, né, que está ali fazendo esse trabalho. Então, a perspectiva do cursinho é um pouco a partir dessas, né, reflexões que fazemos sobre a realidade brasileira, educacional, enfim, né, esse direito historicamente negado ao povo, que é a educação, e sobre as condições estruturais, né, que vive o povo hoje, né, de várias precariedades, né. Também do ponto de vista educacional mesmo, a gente reconhecendo alguns avanços, né, vivenciados do ponto de vista da educação e até da condição de vida do povo no último período, né? Então, a nossa tarefa é colocar o povo dentro da universidade, né? Nós queremos, né, um acesso à educação como um direito soberano, fundamental. E para criar, né, condições, né, de colocar a juventude na universidade, realizar esse sonho, né, esse direito, a gente desenvolveu essa ferramenta, né, dos cursinhos, que historicamente aí tem um papel importante, né, na contribuição aí de que jovens da periferia, né, que tiveram várias restrições aí no seu processo, né, de estudo, de preparação
para o vestibular, né, para a entrada na universidade, possa, né, ter um momento, um espaço de estudo, de preparação, né, enfim, que possa contribuir aí, então, com acesso aí ao debate pedagógico, também dos conteúdos pedagógicos, né, para o vestibular, para que a gente consiga, né, colocar o povo dentro da universidade. Então, a ferramenta, né, que a gente utiliza, né, enfim, e bebe em outras experiências também já desenvolvidas ao longo da nossa história, né, para que a gente consiga seguir, né, nesse desafio da popularização aí das universidades. Então, são várias experiências bastante exitosas, né, nesse sentido dos cursinhos, vários estados do Brasil já têm conseguido desenvolver experiências. O Rio de Janeiro também tem turmas, né, da Podemos Mais, aí nesse desafio de nós jovens, né, criarmos condições aí na luta pela educação, né? Acho que não tem nada mais, né, bonito assim, mais místico do que nós jovens que conseguimos, né, acessar a universidade, também nos dedicar, né, para que outros jovens também da classe trabalhadora como nós tenham acesso, né, à universidade. E aí, pensando nisso, né, tipo, tanto essa entrada dos estudantes, esse novo perfil da universidade, eu queria que você falasse, assim, exatamente sobre esse novo professor, assim, tipo, qual professor que você acredita que a universidade vem formando e, assim, qual o papel da formação dos professores, né, tipo, é uma pergunta um tanto abrangente, tudo mais, mas seria essa de o que seria essa realidade, assim, tipo, um professor que esteja não só venha da mesma realidade dos estudantes, mas que contribua nessa mudança de realidade e tudo mais, e aí para a gente pensar essa formação dos professores. Claro, eu falo muito, tentar ser sintética, assim, mas veja, a universidade ela produz conhecimento, ela produz tecnologia, ela produz os profissionais que vão operar ou na lógica, né, dessa sociedade que a gente falou, de dominação e de exploração de alguns, né, ou ela pode desenvolver tecnologias, conhecimento, né, e mão de obra, trabalhadores que vão superar essa lógica, né, de exploração. Então, a universidade, obviamente, que ela tem um papel da manutenção desse pensamento hegemônico hoje de, né, poucos que exploram e muitos que são explorados. Então, né, a concepção da universidade, ela também está em disputa, ela também precisa ser construída, né? Essa é uma luta também do movimento estudantil que quer emancipar seu povo, quer libertar o povo da construção, né, de outra universidade que não sirva para a manutenção desse status que a gente está falando, né? Então, nesse sentido de que a universidade produz esses profissionais, ela também, né, tem essa tarefa de produzir, né, os profissionais da educação, os professores que vão, né, disseminar conhecimento, formação aí para tantos jovens, tantas pessoas, né, no Brasil. Então, os professores têm um papel, né, fundamental nesse sentido para a sociedade, assim, uma tarefa importantíssima e que e que ao mesmo tempo, né, a gente vive um contexto tanto que a universidade não nos dá a totalidade das respostas, né, enfim, da preparação e e de estar conectada com a realidade dos problemas educacionais brasileiros. A gente sabe que tem um abismo muito grande entre a nossa formação na universidade e o que de fato é a realidade educacional, né, nas escolas, né, do dia a dia. Então, e que isso também tem um sentido, né, de ser uma formação mais deficiente, porque ninguém quer,
né, professores dedicados, porque comprometidos, né, que internalizem essa concepção de educação, de uma educação a serviço da libertação, né, da soberania de um país. Então, tem esse elemento, né, do que a universidade difunde, mas tem um elemento também que muitas pessoas abraçam, né, essa concepção de universidade, sabe do potencial transformador, né, da educação, e que mesmo inseridos, né, nessa realidade muito complexa, né, da educação brasileira, como muito desigual, né, de muitas complexidades, encaram aí, né, essa tarefa ousada e desafiadora também para si, né, de usar a educação e a sala de aula como esse espaço de reflexão, de sociabilidade, né, de produção de conhecimento, de saber, de cultura, né, de transformar aí pessoas mais humanas e comprometidas também com a construção desse país, né? Então, há isso, né? Há esse bloqueio também desse desenvolvimento, desse pensar dentro da universidade, para que a universidade não forme esses profissionais capazes, né, de botar em curso aí esse processo de transformação. E fora da universidade também há muitos ataques, né, aos próprios professores, assim, tanto nesse contexto mais específico do governo Bolsonaro, né, de ataques, redução de salário, de retirada de direitos, né, reforma da Previdência, terá um impacto muito grande nos professores, mas na condição extremamente precarizada e, né, a exposição à violência que muitos professores estão, né, expostos a jornadas exaustivas de trabalho para ter algum salário possível de se manter, né? Então, tira ali toda, né, as possibilidades possíveis de você realmente realizar um trabalho mais emancipador a partir da educação. Eu queria saber assim, como que a Uni tipo, encara esse diálogo entre cultura, arte e a educação, assim. Tá, a gente hoje na Uni, né, temos ferramentas, né, para desenvolver nosso trabalho de cultura, arte, comunicação, como ferramentas também fundamentais desse processo de criar mecanismos de diálogo com o povo, de processos educativos também, né, a comunicação, a cultura, também como ferramentas pedagógicas, né, educativas, assim, do trabalho político com o povo. Então, para nós também, como você falou, né, tá na nossa história utilizar essas ferramentas, porque infelizmente, né, até hoje o Brasil ainda é marcado por essas desigualdades educacionais. Temos muitos brasileiros ainda que são analfabetos, muitos brasileiros que, né, largam os estudos na metade porque precisa trabalhar, porque, né, enfim, tem que dar resposta concreta à sua vida, né, à sua condição econômica de vida, e a arte, a cultura, elas são essas ferramentas, né, de dialogar, de fazer trabalho, de ensinar, né, de levar conhecimento a partir de uma outra perspectiva, conectada com a realidade também, né, das pessoas. Então, a gente desenvolveu muitas experiências na década de 50, 60, a própria, né, o CPC da Uni tem experiências riquíssimas nesse sentido de como, né, a arte e a cultura estão aí enquanto ferramentas importantíssimas nesse diálogo, nesse processo da disputa das ideias, né, na sociedade, para que a gente possa imprimir a visão, né, essa visão da realidade sob a ótica do povo trabalhador brasileiro. Então, Elida, é que eu fiz essa pergunta, né, muito para entrar em um dos eixos que a gente vem tentando responder, né, que obviamente não tem como ser respondido, que é tipo, que é com esse evento, que é a escola pública, uma articulação necessária entre ciência, arte e cultura, assim, pensar uma das coisas que em tempos inéditos vem se debruçando é exatamente em pensar essa articulação. E aí, um dos debates que eu sei que
tanto a UNE como o movimento social que você faz parte, né, o Levante Popular da Juventude, fazem, é sobre esse perfil da juventude. E aí, tipo, pensar nessa articulação entre ciência, arte e cultura, precisa também pensar no perfil dessa juventude que vai chegar à escola nessa articulação, né? Que é essa juventude que vai acessar essa escola pública, tipo, aqui, muitas das vezes no Brasil, né, bastante precarizado e tudo mais. Então, eu queria perguntar, assim, tipo, quem é essa juventude brasileira que está nas escolas públicas hoje? São muitos jovens, né, que acessam a educação pública, a escola básica hoje no Brasil, e que são jovens de origem pobre, né, de origem trabalhadora no Brasil, e que vive essas contradições, né? Então, o espaço da escola é um espaço, né, de sociabilidade, de aprendizagem, mesmo com tantos limites, né? E o espaço da escola a gente quer também que seja um espaço de reprodução de outros valores, né, da sociedade, que consiga combater a violência, o machismo, o racismo, que está muito, né, entranhada na nossa sociedade, né? A violência contra as mulheres, a violência, né, policial que as comunidades brasileiras estão submetidas hoje fortemente, né? Então, esses jovens, né, de origem pobre que vivem nos bairros, nas periferias do Brasil, tem que acessar, né, um conhecimento que sirva, né, aí para enfrentar os dilemas, os problemas que são esses, né? São essas contradições, né, de pobreza, de aumento da fome, que hoje, né, em muitos casos, a escola é o lugar que as pessoas, né, que esses jovens vão comer, né, porque não tem comida em casa, né? Então, é esse jovem que ele quer também, na escola, falar das suas ideias, das suas angústias através da arte, né? Se expressar de outras linguagens, porque, né, a sociedade também nos oprime, não há espaços, né, para a juventude, sobretudo a juventude pobre trabalhadora brasileira, se expressar, colocar as suas, né, opiniões. Ela está submetida aí, né, a esses processos de violência e de ter que, né, ver os seus direitos cada vez mais negados, né? Então, esse é o perfil e essa é a escola que a gente, né, acho que precisa atender, né, a esse perfil que consiga enfrentar, né, esses dilemas que a juventude, em sua diversidade, né, se apresenta hoje no Brasil. Qual é essa cultura? Qual arte, assim? Qual ciência, tipo, que vamos trocar, né? A gente vai querer te perguntar, assim, tipo, seria essa arte, cultura e ciência, tipo, que vem desses jovens, ou a gente vai chegar e tentar impor uma perspectiva, assim, que muitas das vezes só reproduz, assim, esse status quo, né? E eu queria perguntar, assim, pensando nesse perfil do jovem, qual é a cultura, a arte que a gente é importantíssimo a gente construir, tipo, dialogar dentro de sala de aula? Não, são dois caminhos que eu enxergo, que eu acho que tem que ser construídos, né? O primeiro, que há que existir um estímulo, um espaço para a arte, para a cultura nas escolas, nas universidades, para a produção, né, da nossa expressão cultural enquanto jovens, e a cultura como elemento também humano, né? Muito presente na vida do jovem, né? E eu acho que isso tem que vir a partir de um estímulo, né? A partir de política, né? Então, o último período nas universidades também foram períodos marcados aí pela abertura de muitos cursos de licenciatura em teatro, em música, né? Em acrescentar isso nos currículos escolares, né? Mas não, que eu acho que tem que ser, né, né, os professores, os profissionais que vão até as escolas para dizer aos estudantes o que é arte, o que é cultura, o que é que, né, a humanidade acumulou até hoje na produção de cultura e de arte, mas para
e estimular que esse elemento seja presente na vida escolar, presente na vida das pessoas, que possa, inclusive, retratar, né, essa realidade, enfim, enfrentar esses temas aí da realidade da juventude hoje. Então, isso é espaços constitutivos aí dos momentos pedagógicos da escola, enfim, que seja uma troca, uma produção, né, em conjunto, produção coletiva, né, com toda a comunidade escolar, pais, né, mães, as famílias, os estudantes, os professores, né, que isso possa permear a vida, né, da escola, mas de forma intencionalizada, estimulada, como política, né, como também ter condição, né, da escola desenvolver, né, esses momentos e esses mecanismos aí para a produção cultural da juventude nas escolas. Hélida, por fim, eu só queria te fazer uma pergunta que não é nem um pouco uma pergunta fácil de ser respondida, né? Mas seria quais mundos podemos esperar agora para frente, né? Tipo, quais são as possibilidades de mundo que a gente pode esperar? Não é fácil mesmo essa pergunta, assim, eu não tenho o que te responder do que podemos esperar, porque tudo está muito em aberto, né, para a construção do novo normal, como se diz aí nesse momento, né, mais à frente aí da pandemia, quando se estabilizar um pouco mais, mas eu sei dizer o mundo que nós queremos ter, né, no pós-pandemia, né, que a gente está trabalhando hoje para superar esse projeto, né, autoritário de destruição do Brasil, do mundo, né, dessa hegemonia neoliberal que retira direitos, né, que tem acabado, né, com a coisa pública, com a educação pública, com a saúde pública, deixado o povo trabalhador numa condição de muita vulnerabilidade, né, sem direito à educação, à cultura, a lazer, a emprego, né, a vida, né, como o Bolsonaro tem feito aqui no Brasil, da forma que ele conduz a pandemia. Então, não é esse o mundo que nós hoje, jovens estudantes, queremos permanecer, queremos deixar de legado para o futuro, né? Então, para que a gente consiga, né, deixar aí de legado, né, um mundo que, né, não haja pessoas exploradas, não haja fome, não haja falta, né, de educação, de escola, né, de direitos fundamentais, de alegria e de vida para o povo, a gente tem que, né, trabalhar bastante, arregaçar as mangas, né, organizar os estudantes, né, em torno da construção desse outro projeto de país, né, fundamental. Os estudantes têm mostrado disposição de organização, de luta, de enfrentar essas complexidades do momento histórico político que o Brasil está vivenciando, e a gente só vai fazer isso se tiver muita gente, né, organizada. Então, nós, né, temos um pedaço dessa tarefa, isso é uma tarefa maior, né, da sociedade, organizar o povo, e nós, estudantes, temos aí esse desafio de ampliar a nossa capacidade de falar com mais pessoas venham conosco, né, construir esse outro projeto de país. E aí temos diversas ferramentas já que, historicamente, o movimento estudantil construiu, que nesse momento de dificuldade também estamos, né, construindo aí a política de solidariedade para estar presente junto ao povo, né, construindo referência, né, abrindo canais de diálogos com o povo sobre a necessidade da organização popular, né, sobre a necessidade de construir e transformar essa realidade dura, né, que não é fruto de uma vontade divina ou, né, como muitos querem imprimir aí na consciência coletiva, mas é fruto, né, desse sistema que explora e que nos lega essa condição muito dura de vida. Então, há muito trabalho para ser feito, mas também muita disposição de luta, de organização aí da juventude brasileira para enfrentar, né, esse período e deixar esse outro Brasil, né, justo, soberano, democrático para as próximas gerações e para nós também, né? Hélida, de verdade, muito obrigado por ter vindo hoje, participando aqui do nosso evento, né, do Complexo de Formação de Professores, representando aí essa entidade tão importante
com história que vem lá da década de 30, que é a Uni. E, enfim, gente, obrigado hoje por todos que assistiram. E é isso.